Seja muito bem-vindo a mais um ID Podcast. Hoje nós estamos com o tema Recomeço. Teremos um testemunho aqui muito especial, contando para vocês que é possível ter um casamento restaurado, é possível superar momentos difíceis, momentos de tensão. E hoje está aqui, né, tá com a sua família restaurada. Então ela vai contar um pouquinho a sua história para nós. De início eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, todas as empresas, todos os profissionais que apoiam esse projeto. Deus abençoe vocês. Eles vão estar aparecendo aqui durante o podcast. Conheça um pouquinho o trabalho deles. Tem o Instagram deles que vai estar disponível para vocês também. Então fala pra gente, Tamires, um pouquinho da sua história, que a gente quer conhecer um pouco mais da sua vida. Tenho 34 anos, tenho 10 anos de casamento, estou indo caminhando para 11 já. Então, eu tenho uma história que de superação, que Deus me ajudou muito. Eu cresci no lar cristão, ouvindo a palavra de Deus, cantava em grupos, né? Fui batizada. E aí eu tive um momento que eu saí da presença de Deus, fiquei um tempo fora. E eu me casei. Quando eu me casei, o meu marido, ele não gostava de crente, não aceitava muito que eu ia na igreja. E mesmo assim, eu continuei orando. Orei por 10 anos pela salvação do meu marido. E só que teve um certo momento que eu chamo de brechas, que é onde a gente deixa aquelas brechas, assim, que o inimigo entra, né? E numa dessas brechas eu acabei desistindo, tinha voltado para a igreja, fiquei um tempinho na igreja, acabei desistindo e indo para o mundo de novo. A gente começou a beber demais, sair muito, a nossa vida era trabalhar meio de semana, final de semana só, curtição. E aí eu acho que foi uma brecha, né, que o inimigo falou, agora eu vou entrar e vou destruir. Então, assim, aquele 10 anos que eu passei orando, que eu passei buscando a Deus, mesmo eu não sendo crente, né, igual eu falei, eu fiquei muito tempo afastada, mas eu sempre pedia ali para Deus, para Ele restituir. Parece que a minha alma gritava, né, ali por socorro de Deus. E Deus acabou assim, eu falo que foi uma permissão de Deus, porque Deus tem as estratégias, né, de trabalhar, permitindo, numa dessas brechas, eu passar por uma situação muito complicada. Meu marido foi fazendo amizade com o povo do mundo, viajava, e numa dessas viagens ele começou a ir para baladas, beber muito, sair, e quando ele se viu, ele já estava na traição, sabe? Várias mulheres ali, bebida. E eu sofri demais. Até então eu não sabia de tudo que estava acontecendo ali. Só que eu vinha tendo sonhos, eu vinha tendo várias coisas ali e eu vi diferença. A gente nota, né, diferença no companheiro da gente. Foi até o momento que eu descobri. Só que quando eu descobri, eu já estava com aquela vontade de voltar para Cristo. Eu já estava ali já caminhando para ir para Cristo. Eu acho que foi um empurrãozinho assim para mim, né, aprofundar mais, se firmar mais. Aí foi onde eu fui para o joelho. Eu tive 10 anos de casamento, nunca tive nada sobre essas coisas, né? Nunca tinha descoberto nada. Meu casamento, para mim, eu achava que era o casamento perfeito, sem defeitos, né? Que a gente costuma falar. Uma pessoa muito boa, né? Até então, até hoje. Mas aí eu acho que mesmo eu não sendo cristão, Deus ouviu minhas orações. E aí, como a gente é teimoso, eu não queria voltar para os pés de Deus, porque o mundo, ele dava de bandeja muitas coisas, né? Então, eu gostava de me exibir, eu gostava de sair com meu marido para festa e achar, sabe, assim, eu sou... E eu não queria saber de Deus. Hora nenhuma eu queria saber de voltar para Deus. Nem na igreja eu ia mais, nem nada. Foi aonde que eu me deparei com essa situação. E quando eu recebi essa notícia... da possível traição, né, eu até duvidei. Eu disse não, eu desconfio de qualquer um, do meu marido. Sim. Não. Isso aí não é verdade e deixei. E nisso ele continuou, ele fazia as viagens, né, nessas viagens saía para as baladas, até chegar um momento de eu começar a receber fotos, comecei a receber vídeos, né, mensagens, e eu cheguei nele e perguntei, e como sempre, né, a gente... Não faço isso, você me conhece, sabe que eu não faria isso, não trocaria minha casa, né? E aí eu comecei, aí eu vi que era verdade. Aí eu fui pro joelho, mas para Deus afastar ele de mim. Porque ali eu não queria mais, eu já queria uma outra pessoa, né? Eu queria seguir minha vida com as minhas filhas.
Nesse momento você já tinha desistido. Já tinha A desistido. gente fala pro joelho e pra oração, né? Sim, pra oração. Aí, porque você é tanta dor, eu acho que essa dor da traição é uma dor que eu nem sei a que se compara, né? Mas assim, ou você vai pro joelho para restituir tua família, ou você vai pro joelho por desespero. Por da dor ser muito grande. E eu falava, Deus, não é possível. E minha filha era bem novinha. A gente tinha acabado de passar um momento lindo, né, com a minha filha, o nascimento dela. Eu falava, Deus, não é possível. O meu casamento, não. Eu achava que o meu casamento era blindado. Porém, eu não fazia nada para blindar o meu casamento, né? Até o momento comecei a ir para a igreja. Achei uma igreja pertinho de casa e comecei a ter apoio lá. Nessa igreja. Isso em Rondonópolis. Em Rondonópolis, lá em Rondonópolis. E aí, nesse dia para a igreja, Deus começou a falar muito comigo. Deus usava pessoas para falar comigo, liga para ele agora, manda ele voltar, que o diabo está querendo destruir a vida dele. Eu lembro até que teve uma situação que um pastor falou para mim assim, olha, Deus manda te falar que se você não perdoar, Deus vai requerer de você e o diabo vai destruir a vida dele, porque essa alma é sua. Deus deu na tua mão para você ganhar ela. Eu falava, Deus, mas lá no início o Senhor falava que o meu marido ia ser um pregador, né? Por que essa situação? E assim, meu marido, ele nunca se envolveu com droga, essas coisas, sabe? A gente nunca se envolveu com nada. A gente se envolvia muito com a bebida, que a gente bebia demais, aqueles rolezinhos de final de semana, achava que dali era o máximo, né? O vício do cigarro, a gente, né, entrou pro vício do cigarro, mas droga não. E quando eu soube da situação, eu não acreditei. Até chegar um momento do pastor falar para mim, liga para ele e manda ele vir dar o perdão. Eu disse não. O perdão é uma coisa muito forte e as pessoas ao redor, o que elas falam para você? Vai curtir tua vida, você é bonita, né? Sai com conhece outras pessoas, para de sofrer. E aonde eu fui, sabe, assim, emagrecendo demais, sofri demais, só que sempre ali com Deus, foi onde eu me entreguei totalmente para Deus. Aí, quando esse pastor disse para mim, eu falei, não, eu não consigo perdoar, não tem a possibilidade de perdoar. E aí, em vez de eu ir para a igreja num domingo, eu lembro até hoje, eu não fui para a igreja porque uns amigos meus me chamaram para beber ao lado da minha casa. E eu deixei de ir para a igreja e fui beber. E até nesses momentos, o cuidado de Deus é impressionante. E aí eu lembro que eu estava bebendo e eu vi as pessoas subindo para a igreja. Aí meu coração gritou. Eu falei, ai Deus, era para mim estar na igreja e eu tô aqui bebendo e aquele sofrimento, eu não tinha almoçado, não tinha comido nada. E pensava assim, hora dessa, né, meu marido tá festando, a gente só pensa, né, as coisas assim. Ali você tinha duas opções, né? Eu ia pra igreja ou pro boteco ali? Ou pro boteco. Ou pra igreja ou pro boteco. Os dois eram perto de casa, eram duas opções. Todos dois perto de casa. E assim, as minhas amizades eram todas do mundo. Eu não tinha amizade da igreja, até porque eu não estava na igreja, né? Então, as minhas amizades... Desinfluências, né? Desinfluência. E assim, vamos ali, vamos no não, momento amiga. que você estava também, no caso, você já estava batida, já estava sofrendo Sim, com tudo. já tinha emagrecido, aí tinha gente ainda que olhava para mim e falava assim, nossa, você está muito magro, está ficando feia, vai se cuidar, homem não merece isso. E eu falava, realmente, homem não merece isso, não. Aí é onde eu entrava mais na bebida. Sim, por quê? Porque aí refúgio, né? tinha momentos que eu ia no bar, assim, na distribuidora perto de casa, comprava bebida e bebia só eu. Aquilo dali me aliviava. Era a bebida me aliviava. E eu cantava aquelas músicas, né? E aquilo dali... A sofrência. Só que em vez da gente se aliviar, você alivia na hora. E depois parece que a dor vem pior. Porque passa muito rápido, muito rápido. E aí eu lembro que o pastor falou para mim assim, vá atrás dele. Eu falei, não, pastor, quem tem que vir atrás é ele, não é eu. Vá atrás dele, porque Deus vai restaurar a tua família. E se você souber o que Deus tem para te entregar, você vá atrás dele. Só que eu falei, eu não vou. Aí eu fui pro joelho. Aí eu lembro, igual eu estava contando, nesse domingo, em vez de eu ir para a igreja, eu fui beber. Sim. E aí foi onde eu vi os cuidados de Deus na minha vida. Que quando foi umas 8 e pouco da noite, eu recebi um telefonema. E a gente fica ansiosa para receber o telefonema daquela pessoa, né? Ele vai vir atrás e tal. Só que isso eu já tinha desistido, até porque eu não queria mais. E aí era ele, desesperado.
E assim, eu achava que Deus só ia fazer isso caso eu estivesse lá na igreja. Só que eu vi que Deus tinha algo a mais ali, porque em vez de eu ir para a igreja, eu fui beber com as amigas. E ali estava o máximo, né? E aí eu, naquele momento ali, bêbada, ele falou um monte de coisa, pediu perdão, que queria voltar para casa, que se arrependia e que ele tinha uma coisa para me contar. E aí foi aonde ele me falou que ele tinha caído nesse golpe da droga, né? E eu falei, não, é mentira. Eu não acreditei nele. Eu falei, não, é mentira. Isso aí é só para justificar as traições, né? Ele falou, não, realmente, eu tô no fundo do poço e eu preciso da tua ajuda. É só você que tem para me ajudar. E aí eu fiquei muito feliz com aquilo dali, por ele me procurar. Aí naquele momento eu já parei de beber, na hora já fui para casa. E lá eu senti a vontade de orar, de buscar a Deus, mesmo naquela situação ali. E aí eu mudei a minha oração. Aí foi aonde eu li na Bíblia e uma passagem que me marcou muito. Foi o que fez eu perdoar. Lá em Mateus 5, fala bem assim, ó. Portanto, se você for até o altar para levar a tua oferta e se lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a oferta diante do altar, vai primeiro fazer as pazes com teu irmão, depois volte para apresentar a oferta. Aí eu pensei comigo assim, aqui a Bíblia é tão interessante que ela não está dizendo que se alguém te fez mal, você vai lá e peça perdão, não. Tipo assim, eu fiz mal para você, eu tenho que ir lá pedir. Não, se teu irmão estiver chateado com você, é aonde veio essa palavra para mim. Aí eu comecei a refletir, falei, Deus, eu preciso perdoar o meu marido. Se o Senhor quer que eu perdoe o meu marido, eu preciso, mas me ajude a eu perdoar meu marido, né? É porque o que as pessoas acham assim, não, perdoar, né, da boca para fora, mas a decisão do perdão sincero, aquele que vem de dentro do coração, não é fácil. Eu também já tive na minha vida, né, momento que eu tive que liberar perdão. E não é fácil. Até porque o perdão, ele não é um sentimento. Não, o perdão, ele é uma decisão. Ou você decide perdoar e ter a cura, né? Porque se fosse um sentimento, seria até mais fácil, né? Mas não é. Você tem que decidir aquilo dali. E aí, quando essa palavra veio, junto com o pastor falando, foi onde eu tive, né? Que é interessante que as pessoas falam assim, quando eu sentir de perdoar, eu vou perdoar. Quando eu sentir, ele não é um sentimento. Não. E quando você decide, você inicia o processo, é um passo, né? Decisão fala que é um passo, é o primeiro passo, né? É um passo. E eu lembro que a maior dificuldade disso tudo não foi nem tanto perdoá-lo, né? Pelo que ele fez. Eu lembro que eu recebi uma ligação e isso para mim ficou marcado. Porque ali eu tive que usar a minha fé, eu tive que usar o que Deus me ensinou, né? Porque ali vinha julgamento, até dos familiares, tudo, que, claro, né, é muito difícil as pessoas aceitar. Eu recebi uma ligação de uma pessoa que meu marido tinha envolvido, e essa pessoa veio para mim, para debochar de mim, né? Poxa, eu estive com ele e tal, e você agora está aí. Eu sei que naquele dia eu estava assim tão já cheia do Espírito Santo, eu estava assim tão feliz, em paz a minha alma, que a única coisa que eu lembro de ter falado para ela foi a coisa mais difícil. Eu falei, olha, fulana, você me magoou, você destruiu minha vida, você destruiu a minha família, tudo tem uma consequência. Só que assim, eu te perdoo. Eu falei para ela, eu te perdoo do fundo do meu coração de tudo que você fez. E eu também oro para que você encontre também Deus. Falei para ela, procura uma igreja, vá numa igreja, né? E que Deus também tem salvação para você. Deus também tem coisas para a tua vida, né? Jesus te ama. E aí eu acho que ela se sentiu constrangida. O amor constrange, né? Sim. Aí, em vez dela continuar me ofendendo, aí ela falou, não, eu vou procurar uma igreja. E desligou o telefone. Então, assim, essa foi a parte mais difícil. Sim. Eu perdoar alguém né? que eu não conheço, uma pessoa que me fez mal, uma pessoa que eu não conhecia até então, né? Sim. Sim. E voltando um pouco, quando que foi esse momento? Porque você falou que seu marido não gostava de crente, não aceitava que você ia na igreja. Quando ele deu esse passo de resolver te acompanhar? Então, ele só deu esse passo depois, né, do processo, que aí eu decidi perdoá-lo, aí ele veio para casa. Eu lembro que foi numa sexta-feira e
quando ele voltou para casa, eu fui comemorar a volta dele, né? Achando que eu estava, nossa, agradecida por Deus, vez eu comemorar nos pés de Deus, eu fui para um bar. Tinha lançado um bar de um amigo nosso, eu lembro até hoje, e a gente foi beber. E a gente bebeu muito ali, e quando você bebe, vem todas aquelas lembranças, aquele sofrimento. E aí ele quis ir embora, era umas 5 e pouco. E eu lembro que eu falei para ele, não, eu não vou embora. Ele, não, vou embora. Que era, acho que a bebida deu a vontade de usar, né? As porcarias que às vezes ele usava para lá. E aí nós fomos embora. E eu lembro que dentro do carro ali, eu vim brigando com ele, aí comecei a jogar as coisas na cara dele. Tudo que veio na minha mente, eu fui jogando na cara dele. Você faz isso com outra, comigo você não faz, tal. E aquilo ali foi revoltando. E aí ele ficou tão irado que a hora que a gente chegou na nossa casa, ele estava tão assim cheio, eu falo que era o Espírito Santo, porque ele foi o começar ali, iniciou o começo da nossa trajetória, iniciou ali. Porque ele deu o balão com o carro, aí eu disse para ele, onde que você vai? Ele não me respondeu nada. Aí ele rodeou e parou de frente à igreja. Justo a igreja que eu estava seguindo, que é a igreja, o pastor que ele fala até hoje, que é como um pai para ele. E ele nessa hora, ele abriu a porta assim da caminhonete, ele nem olhou, nem fechou a porta, foi direto pro altar. Aí eu fui atrás dele e falei assim, meu Deus, ele vai querer bater no pastor, assim, brigar, né? Porque às vezes descobriu que é aqui que eu pego o meu refúgio, é aqui que eu, né? Mas não, quando eu entrei, meu marido estava de joelho, ali, chorando e pedindo ajuda pro meu pastor. Eu fiquei assim, tão feliz, que eu corri lá dentro, busquei a pastora, falei, pastor, vem aqui ver quem que tá aqui na igreja. Porque assim, um dia ele me disse, eu ia todos os dias para a igreja sozinha, ele me disse, um dia teu marido vai entrar por essa porta e ele nunca mais vai sair. E aí eu guardei aquilo dali para mim, sabe? Só que esse dia não chegava. E precisou acontecer tudo isso para a gente ir para os caminhos de Deus, né? Porque Deus me chamava ele. Nós fomos passando por situações financeiras, difíceis, conturbado, mas nenhum conseguiu levar a gente para a igreja até acontecer esse momento de Deus permitir, né? Acontecer tudo isso. A gente começou a ir para a igreja e não foi fácil, não é fácil. Aí vem aonde a gente vai liberar o perdão, porque o perdão ele é um processo. Ele não é igual eu falei, ele não é um sentimento, eu perdoei, tá tudo bom. Não, é um processo. E aí a gente começou a ir para a igreja nós dois juntos. E na minha casa, depois que começou a acontecer isso, era muita briga, minhas filhas choravam muito, foi uma destruição total. E todos os pecados nossos têm uma consequência, né? Não só o pecado dele, porque para Deus não tem tamanho de pecado. O pecado dele ter caído nesse mundo, ter caído no adultério, é um pecado. Só que o meu, de largar Cristo também, entrar na bebida, entrar na farra, achar que dali estava bom para mim, também é um pecado. Então, todos os pecados têm as consequências. E quando ele veio para casa, nós entramos num outro processo, né? Que aí foi no financeiro. E a gente viu, assim, a ponto de perder tudo. Começar a vender as coisas, tudo que nós tínhamos, nós vendemos, né? Tivemos que vender, aí foi onde começou o motor de caminhão, começou a fundir, a gente não sabia de onde tirar, teve que vender outra coisa para poder consertar ali. Eu sei que foi um processo muito doído, um processo que eu ia dormir, ia deitar com ele, aqui dali vem na tua cabeça, fica martelando na tua cabeça. Os momentos que tiveram lá fora, né? Não é fácil, é muito difícil. É aonde entrou aquela palavra que Deus disse, vou restituir teu casamento, vou restituir a tua família. E eu achava assim que ia ser daqui 10 anos, 15 anos, que eu ia sofrer, até, né, a restituição. E graças a Deus, glória a Deus, não foi assim. Eu lembro que a gente estava muito triste com a situação de você ter que ir até alguém para te ajudar ali, né, que você, naquela situação, a situação financeira não é fácil, né, e eu já tinha passado aquele processo da traição, tudo. Aí que eu me afundei mais nos pés de Deus. Aí eu já orava diferente. Eu falava, Deus, se o Senhor vai restituir minha família, o Senhor sabe que é o meu primeiro marido, eu tenho uma família há 10 anos, entendeu? E não aceito. Aí eu comecei a profetizar dentro da minha casa. Porque, assim, o perdoar, muita gente falava pra mim assim, Tamires, eu não dou 3 meses. Toda mulher que perdoa, com 3 meses, ela começa a lembrar do que aconteceu,
E aí ela começa a desgostar e já não quer mais a pessoa. Aí eu falava, tá repreendido. E aí eu comecei a profetizar dentro da minha casa. Comecei a falar que aquele marido era meu, Deus deu para mim, entendeu? E que se Deus disse que ia restituir, que meu marido ia ser um pregador, eu comecei a confiar nas promessas de Deus. Porque até então eu não confiava nas promessas de Deus. Foi aonde as pessoas começaram a ver a diferença. Aquele homem que juntava com os vizinhos, com os amigos para beber, que tinha até vergonha de crente, começaram a ver a gente indo junto para a igreja. Ô vizinho, vamos beber? Ô fulano, vamos beber hoje? Não, hoje eu vou para a igreja. E aí eu comecei a ver o que Deus estava fazendo, né? Aí foi aonde que nessa situação do financeiro a gente recebeu uma proposta de emprego, né? Aqui. Só que eu não queria, porque eu falava para ele, lá é muito pequeno, lá é uma cidade que a gente não vai conseguir crescer, né? Só que a gente não entende o trabalhar de Deus. Nós não entendemos ali o agir de Deus, o que Deus quer fazer na nossa vida. E eu vou falar para você, foi a melhor coisa da minha vida. A melhor coisa da minha vida foi eu liberar o perdão para a minha família. Porque, assim, eu vim de uma família bem estruturada. Eu vi uma família que meus pais nunca nem brigaram perto de nós. Eu nunca vi meus pais brigando. Só que chegou num certo ponto que teve uma separação ali. Ali teve uma dor. Então, assim, eu não queria aquilo dali. Eu falava, Deus, jamais eu queria uma separação. Eu não quero uma separação, só que o julgamento, as coisas dói demais. Então, assim, mesmo depois que eu voltei com ele, eu sofri demais, porque as pessoas julgavam demais, as pessoas me maltratavam, falavam que eu tinha que ficar nessa vida mesmo, que eu merecia, porque onde já se viu perdoar. Só que eu acreditava no que Deus iria fazer. E aí eu acho muito interessante que eu fui para a Bíblia. Eu falei, Deus, mas na Bíblia eu não acho pessoas assim, no casamento que Deus restituiu. Aí foi onde eu encontrei a história do profeta Oséias. Aquela história é muito linda e ela me edificou. O que Deus fez na vida dele, eu profetizei para mim. Deus vai fazer na minha. Se Deus prometeu, né, eu vou confiar ali nas promessas de Jesus. E foi o que aconteceu. Hoje, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi liberar aquele perdão. Porque o que Deus fez na minha família, hoje em dia as minhas filhas... hoje mesmo eu estava vindo para cá e falei, filha, eu vou te deixar na escola que a mamãe tem um compromisso. Uai, mamãe, compromisso com quem? Eu falei, a mamãe tem que ir ali. Com quem que você vai sair? Eu falei, não, minha filha, a mamãe vai num compromisso com o pessoal. Assim, então, é muito lindo o que Deus fez. O que Deus fez na minha vida, a transformação, e assim, não demorou. As promessas de Deus não demorou para ser cumprida. Foi muito rápido o processo ali que Deus fez na minha família, a restituição. Do momento da decisão, né, que você tomou. Da decisão que eu tomei. Não foi fácil, porque foram 10 anos lutando, e eu me vi naquela situação que precisou chegar a esse ponto para mim reconhecer Deus. Precisou chegar a essa dor. Aí veio o julgamento até de mim, julgar o meu marido. Mas você fez isso. E Deus me fez entender que eu não podia julgá-lo ali. Porque nós dois estávamos no mundo. Nós dois estávamos propícios ali a qualquer coisa. E Deus me chamou várias vezes e eu não quis. Então, o que Deus faz? Né? Deus permite a gente passar por certas situações. Só que a mensagem que eu deixo, muitas pessoas, né, falam sobre... tem outros homens, tem outras famílias, né? A gente é nova. Mas não. Quando você tem uma família e Deus tem um propósito na tua família, não desista da tua família. Porque, às vezes, eu acho muito interessante que depois de caso passado, meu marido chegar para mim e falar para mim que ele não entende. Ele sofreu. E aí eu ver meu marido sofrendo, dele olhar para a família e falar assim, como eu fui capaz de fazer aquilo dali? Só que a gente não entende que o inimigo das nossas almas, ele está ali para destruir. Ele está ali, ele quer isso, entendeu? Então vale a pena lutar pelo casamento, pela restituição.
E ele reconheceu, né? Eu falo assim, o mais importante é a pessoa reconhecer, ela pedir perdão, ela se arrepender, né? E ela realmente querer a família, buscar pela família. Buscar pela família. Porque assim, não adianta também, né? A pessoa liberar o perdão e a outra parte não querer ali, né? E quiser continuar no mesmo caminho. Porque existem casos que a pessoa, ela quer ter a família, mas quer ter a vida dupla, né? A vida dupla. Ele queria ter a sua família e voltar a ter um casamento, né? Sim, mas aí é onde entra também tanto as promessas de Deus e quanto a busca. Porque assim, ó, a mulher sábia, ela edifica a tua casa. Sim. Então, se você ora pelo seu cônjuge, se Deus diz para você, ore, busque, que eu vou te entregar, você pode ter a certeza absoluta que Deus, mesmo ele não querendo, porque tem mulheres, eu já vi situações do marido até lutar, e Deus ir lá, né, e ela vê a diferença, porque vale a pena a gente lutar, porque às vezes, eu tiro por mim, quantas vezes eu queria estar na igreja, eu queria ser certa, porém eu não dava conta. Então, assim, eu assisti até um filme bem legal também, que fala muito sobre o casal, que a mulher orava pelo marido, que o marido até estava... Quarto de guerra? Isso, quarto de guerra. Então, você tira o marido dela, não servia a Deus, ele não queria ali buscar a Deus. Você vê que hora nenhuma ele buscou, só que pela perseverança dela e pela história que Deus disse, né, que era para ela fazer isso, ela fez. Então, nós mulheres, se nós fizermos o que Deus ali está pedindo, você pode ter certeza que Deus vai restituir. Ela guerreou, né? Ali na situação do filme, o marido dele estava sendo influenciado pelos colegas de trabalho. Isso. Os amigos tinham, né, uma vida dupla. Tinha uma vida dupla. Incentivou, né, influenciou ele de uma certa forma a ter também, né, a buscar viver da mesma forma. E essa mulher se posicionou. Ela lutou pela família, pela vida do esposo. Eu lembrei até do podcast passado, né? Retrasado que teve com o Marcos, né? Que ele até falou, porque assim, o que eu vejo é sobre cultura, a cultura que o mundo traz. Não, na família normal, o homem levar um filho mais adolescente para conhecer o mundo, para conhecer mulheres, não é normal. Ele tem que virar homem, ele tem que ser homem. Essa cultura de não trazer a esposa como traz na Bíblia, né? Do marido, tratar a esposa como Cristo tratou a igreja. Essa cultura deturbada, né? Que essa configuração errada de família que não é da Bíblia. Porque fala, tem vários tipos de família, não. Existe um tipo de família que Deus deixou, que é o homem, a mulher e os filhos, né? Os filhos. É o que Deus deixou. E ele fala muito na Bíblia sobre o cuidado, como a mulher, né, tem que ser sábia, edificar, ser companheira, e também do marido, tratar ela com respeito, como deve ser, né, para os dois juntos caminhar, né? Isso. Ter uma família bem estruturada, bem estruturada, dentro da Bíblia, né? Deus até fala que a esposa, para você ver o tanto que é importante o papel da esposa, é que a esposa vem antes dos filhos. Os filhos não vêm dentro da Bíblia, né? O homem não pode deixar a esposa de lado por causa dos filhos. Primeiro vem a esposa, né? E os dois cuidar dos filhos. Então, a gente tem um papel. E assim, você pode tirar pela pessoa... depois que eu passei por esse processo, Deus começou a colocar pessoas... Tem pessoas que eu nem conheço, que estão passando pelas mesmas situações, que estão me procurando. Tamires, o que você fez? Como que você venceu? Me ensina. Gente, não tem um remédio, é só Deus. E assim, aí tem um caso isolado de uma pessoa também que eu cuidei que eu falo assim nas orações, no meu testemunho, ajudei muito, que é onde entra a esposa abandonar. Olha, se você tem um marido, tem muitas esposas que tem um marido nas drogas, mas nas drogas mesmo, que já tem anos no vício, que já mora na rua, e tem esposas que não abandonam. A esposa vai lá, ela luta até o fim. E Deus vai lá e muda a vida dele. Ele quer ser mudado? Ele não quer ser mudado. Por quê? Porque ali nas drogas, tem até um caso, né, que eu estou acompanhando assim. Quem está ali na droga, ele não quer sair. Ele não quer, ele quer, mas não tem força. Não é que ele não quer, ele quer. Porque a alma da gente, ela grita pelo Espírito Santo, ela grita por Deus. Ninguém quer estar naquele momento. Só que aquele momento dele ali... Não quer, ele não tem forças. Aí onde entra o papel da esposa? Aí Deus vai e fala para a esposa, olha, não desista do teu marido, ore por ele, eu vou restituir tua família. Aí a esposa pensa assim,
Não, ele não quer sair de lá. Para que eu vou orar se ele não quer? Ele tem que querer primeiro. Não, a esposa ora por ele, luta por ele, jamais desiste dele. Chega um momento que Deus age. Deus age através das nossas vidas, porque Deus disse assim, ó, que Deus te abençoe e quem está na direita, na esquerda, atrás, na frente, serão abençoados através de você. Imagina um marido que é uma só carne, entendeu? Aí você ora, você busca, aí Deus chega o momento dele agir. Deus pega pessoas que você acha, que ali não tem mais jeito. Eu já ouvi isso. E você vê que Deus muda, mas por que Deus muda? Às vezes, pela busca da esposa, pela esposa não aceitar a destruição do seu casamento, porque é muito triste você ver uma família ali estruturada, uma família formada, uma família que você deu de si ali para cuidar e você vê destruída. E nós reconhecemos que esse destruidor, esse demônio da traição, na Bíblia cita que a gente não tem que lutar contra eu lutar contra meu marido. Se eu for brigar com meu marido, se eu fosse lutar com ele, ia dar mais destruição, ia acabar até em tragédia ali. E Deus diz que a gente tem que lutar contra as potestades, né, do mal, contra o inimigo de nossas almas. Foi o que eu decidi. Eu fui pro joelho e falei, eu não aceito perder pro inimigo, porque até então Deus disse, né, tinha falado comigo que se eu desistisse e não liberasse o perdão, o inimigo ia ceifar a vida dele. Porque ele estava indo para um caminho muito obscuro, né? Então, pela minha decisão, foi uma decisão minha. Eu falei, não, agora eu vou lutar. Aí eu não orava para Deus tirar, eu orava para Deus transformar. E através das minhas orações, através das minhas buscas, eu vi a transformação. Eu pude contemplar ali o que Deus transformou, o que Deus fez. Perseverou, né? Agora, se eu tivesse não desistido desistiu. por ele querer, quem está lá nunca quer. Se você está ali na bebida, você está ali, a tua alma quer, você não. Aqui tá bom, entendeu? É muito difícil você renunciar ao pecado. Então, eu me apeguei pelo que Deus tinha me dito, né? E não foi nenhuma, 2 vezes, Deus mostrou em visão ali para mim, né? Quando eu busquei mesmo a Deus, que eu fui para os pés de Deus, que era para me perdoar. E o que eu vejo também na sua história, Tamires, é como você falou, né? No início, desde pequena, né? No início, sua família era estruturada. Você via uma família onde os pais não brigavam, onde estava tudo certo. Querendo ou não, apesar de ter acontecido, né, a separação, você presenciou, né, o que era ser uma família estruturada e uma que não era. Sim. Então, você não aceitou aquilo para sua vida. Não aceitei. Até então, eu costumo até falar. Eu falo assim, olha, a criação que eu tive, meu pai tinha um costume, nós não podíamos jantar e almoçar fora da mesa. Nós tínhamos o hábito da mesa sem saber o significado da mesa. Hoje eu sei o significado da mesa, eu sei o quão importante é a mesa. E isso eu trouxe da minha infância sem saber o significado, porque meu pai, minha mãe, a gente tinha que jantar, almoçar na mesa, a gente conversava muito, chegava a hora do culto, a gente ia para a igreja. Então, nunca vi meus pais brigando, nunca vi meus pais se ofendendo na nossa frente. Não, pode que isso aí acontece em todos os casais, né? Mas eles sempre se retiravam, ia ter o momento deles. Mas nós presenciarmos, não. Nunca presenciei, assim, falar foi um trauma, não. Você clamava por isso, né? Você teve esse conhecimento de uma família feliz, estruturada, né? Isso. E o que você falou também, essa questão, né, das pessoas, o julgamento das pessoas, né? Muitas pessoas vão dizer, é normal casar de novo. Não deu certo? Parte para outra. Isso. Parte para outra, Tamires. Você está perdendo seu tempo, você é nova, bonita, parte para outra. Mas não era isso que Deus queria. Não era o que Deus queria, porque Deus é Deus de restituição. Deus é Deus de transformação. Deus não quer destruir uma família. Aí teve pessoas ainda que falou para mim assim, você acha que Deus quer isso aí? Você acha que Deus quer você sofrendo? Só que aí Deus me fez entender que o sofrimento que eu passei era um processo. E além de ser um processo, um pouco da culpa também foi minha. Porque assim, eu abri mão de servir a Deus. Eu abri mão de buscar a Deus. Eu joguei tudo pro alto e caí assim, eu abri brechas. Eu lembro que quantos momentos eu fantasiava coisas na cabeça do meu marido, quantas vezes, na bebida mesmo,
Nós tínhamos parado de beber, nós estávamos indo na igreja, né? Eu e ele, nós tínhamos parado de beber. Eu lembro que nós fomos para um balneário lá em Rondonópolis e tinha lançado aquela bebida da Petra. E meu marido já tinha um tempo sem beber. Olha para você ver onde a mulher sábia edifica a casa e a tola destrói. E até hoje nós lembramos disso, meu marido ainda fala, eu voltei a beber por sua culpa. E realmente foi, nós temos que reconhecer. E aí eu lembro que minha mãe estava bebendo, minha mãe não, o marido dela estava bebendo essa cerveja, e eu falei, amor, você viu a cerveja que lançou? Ele falou, amor, vamos beber não, nós é crente. Eu falei, não, amor, só uma, é a cerveja nova, vamos experimentar. Ele ainda lutou para não beber, né? Só que como a gente já bebia antes, é difícil, a tua esposa tá ali num dia de sol, num balneário, na cerveja. Eu lembro que a gente era para beber uma só, né? Eu fui embora naquela situação. Meu marido também bebeu muito. Chegamos em casa, vamos comprar mais cerveja e dali a gente não parou. Se eu tivesse falado não, se eu tivesse tido aquele desejo, mas não ter oferecido para o meu marido, eu acho que não teria chegado nessa situação que nós chegamos. Eu lembro que tinha um dia que ele falava para mim assim, nossa, amor, você está bebendo demais, nós temos que voltar para a igreja. Eu falava que nada. Então, assim, eu reconheço que eu fui uma mulher tola em algumas partes, sabe? Porque quando você está no mundo, você fantasia as coisas ali, você acha que aquilo ali é bom para o seu relacionamento. E acaba nem sendo, acaba sendo uma brechinha que o inimigo vai agir. E, querendo ou não, você vai fantasiando as coisas na tua cabeça, o diabo tá ali, sabe? O inimigo das nossas almas, né? Tá ali ao redor pegar para tragar o mais fraco. Quando você vê, você tá até ali realizando aquilo que outra pessoa colocou na tua cabeça, né? Que é a bendita chamada influência. A gente fala que não, mas a influência, ela te leva a coisas que você às vezes nem teria coragem. Eu tiro o exemplo da droga. Assim, eu pensava, pode acontecer qualquer coisa, mas a droga na minha vida, nunca imaginou. Não. Meu marido, assim, sabe? A gente não gostava nem muito de ter amizade com quem tinha essa prática. E ali eu me ver, o meu marido contando aquela situação para mim, então a gente vê que qualquer um está propício a isso. Qualquer um está propício a errar. Qualquer um está propício a ter um deslize. Mas é onde a pessoa tem que se arrepender, né? Ter aquele arrependimento e não praticar mais. E aí entra muito também a esposa, né? A intercessão da esposa, eu vou falar para você. Guerrear. Pode ter o pai ora, a mãe ora. Nenhum ficou contra mim. Todos me apoiaram, todos oravam. A avó dele mesmo, eu falava assim, eu não quero mais teu neto. Aí ela falava, Tamires, vamos orar primeiro. Ela nunca queria. Ela falava, vocês são uma família, tuas filhas vão crescer sem pai. Não é fácil, vamos orar. E ela me ajudou muito em oração também, sabe? Mas assim, a oração da esposa, da mulher sábia, edifica a casa. Tem várias histórias de mulheres que lutaram, mulheres que guerrearam e teve a tua família transformada, gente. Não é impossível. É uma história assim que... E isso acontece com muitos casais. A gente acha assim, aconteceu só comigo, é uma história muito feia. Não, são... Hoje, igual a Kelly estava falando, a cultura nossa hoje virou normal o relacionamento aberto, virou normal a traição, virou normal as pessoas... as coisas estão muito fúteis, ninguém mais está valorizando a família, a mesa. Hoje está tendo muitas coisas liberado, entendeu? Então, assim, ficou normal. Então, as pessoas acham... Né? Vou largar hoje, não, eu mereço coisas melhores, vou casar com outro, e aí vai casando, e não é isso que Deus agrada, não é isso que Deus quer. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas tem alguns relacionamentos, por falar assim, incompatibilidade, né? Casou, nem um ano de casamento, não, a gente é incompatível, vamos partir pro próximo. Não, tá tendo agora o contrato para você se conhecer, não sei se vocês viram, não sei se é verdade também, mas você pode fazer um contrato de 1 ano com a pessoa, se você gostar, você casa, senão... não sei se essa informação, né? Mas eu vi isso aí, dizendo que agora quando você casa, você pode fazer o contrato, né? Se você vai gostar ou não da pessoa. Então, assim, o casamento tá tão banalizado, a família em si, a família realmente de Cristo, a que Cristo quer,
Virou assim, ficou tão banalizado que ficou normal. Você vê as pessoas divorciando, casando de novo, divorciando, como que se fosse natural. E não é. E não é. E suas filhas, com isso tudo que você falou, elas sofreram? Sofreram, minhas filhas sofreram. Eu falo assim, tem momentos que eu vi que elas sofriam até mais do que eu, porque minhas filhas choravam, a menorzinha sonhava com o pai. Tinha momento, eu lembro que uma parte que me doeu muito foi no aniversário de 2 anos da minha pequena. Meu pai morava na mesma cidade que eu, e eu liguei pro meu marido avisando o aniversário dela. E ele falou que não ia dar para vir pro aniversário dela, de 2 anos. Falei, tá bom, até então eu não sabia, né, do que se passava, do que acontecia. E aí eu não tinha com quem ele comemorar o aniversário dela, né? Não tinha ninguém ali na cidade. E eu fiquei muito chateada, só que eu entendi que era o trabalho dele, que ele não poderia vir. E aí eu lembro que meu pai levou um bolinho para ela, levou um presente, né? A esposa do meu pai levou até uma boneca, a ex-esposa do meu pai. E ela ficou muito feliz ali, só que ela falou, e o papai? Ela lembrou do pai dela. Eu falei, o teu pai está trabalhando. E assim, aí nós teve ali aquele momento feliz ali, depois de passado, eu descobri que ele não estava trabalhando. Então, assim, foi uma parte que me machucou muito. Porque, assim, quando o ser humano cai numa decadência dessa, quando ele cai nesse mundo, parece que nada importa para ele. A família, a dor do outro, não importa para você. Para a pessoa que está nessa situação. Ele quer viver o momento ali. Então, assim, foi aonde veio o abandono. Eu ligava, não me atendia. Eu mandava mensagem, chegou ao ponto dele colocar outras pessoas para responder no lugar dele. Eu ligava de vídeo com outra pessoa falando que o celular não era dele. Então, assim, foi aonde eu me vi sozinha, abandonada, com as 2 filhas. E o que eu ia falar para minhas filhas? E em que momento foi isso? Foi quando eu descobri. Quando eu descobri que a gente teve aquela briga toda, que aí ele confessou mesmo, ainda colocou a culpa em mim, eu fiz isso porque você merece, porque sempre é isso que vai falar. Eu fiz isso porque você é louca, colocou a culpa em mim. Quando eu descobri, que ele viu que eu tinha descoberto, aí foi aonde ele viajou, né? E ficou, eu acho que por uns 2 meses. E aí foi totalmente abandonada, que nesses 2 meses ele não atendia minhas ligações, não me mandava dinheiro, eu me vi com as minhas 2 filhas, foi aonde eu fui buscar mais a Deus, aonde entrou as palavras do pastor, que foi onde minha oração mudou, né? E eu me senti ali abandonada, sinceramente, eu não tinha mais aonde recorrer, teve um momento de eu recorrer a amigos dele e falar para ele, dar recado, entendeu? Que a gente estava precisando falar com ele. Foi aonde veio mais, que doeu mais, que eu falava, não merece, assim, não tem como eu perdoar. Foi onde eu endureci mais o coração. Aí eu me senti, assim, a ponto de... Eu fui trocada, né? Uma pessoa que lutou por 10 anos. Mas foi como eu disse, a partir do momento que eu vi que ele me procurou, que não fui eu que fui atrás, né? Isso foi depois de quanto tempo? 2 meses. Depois de 2 meses de abandono, né? Que foi até nesse domingo que eu não fui na igreja. Foi onde Deus agiu muito rápido. Eu achei que eu ia sofrer mais tempo. E aí, dentro de 2 meses, foi onde ele me procurou. Eu deixei Deus agir. Eu disse assim para Deus, se é isso que o Senhor quer, se o Senhor vai restaurar minha família realmente, o Senhor vai agir. Foi o que Deus fez. E ele me conta, eu acho interessante que ele me conta que às vezes tinha vezes que ele estava dormindo e o Espírito Santo incomodava ele. Ele disse que ele ficava perturbado, ele se sentia, ele lembrava, ele chorava, ele conta para mim que ele se sentiu, eu creio que naquela hora que você acaba todo aquele momento de festa, de nostalgia ali, de mulher, dessas coisas que você sente sozinha, aí vem aquela depressão, a famosa depressão. E é onde ele se arrependia, só que ele não me ligava. E ele conta que ele chorava muito, ele chorava, só que para ele não tinha volta, que eu jamais ia aceitar isso. Na cabeça dele também, jamais eu ia aceitar uma situação dessa. Às vezes por vergonha, por vergonha, orgulho, né? por orgulho. Não. Aí é onde ele fala que no outro dia passava o tempo, aí ele decidia ali se consertar, é onde vinham as amizades. Vamos beber uma cerveja, só uma cervejinha, onde ele se via de novo naquela situação. E aí precisou de Deus entrar, Deus agir. Foi nesse dia que ele falou para mim, eu abandono tudo, largo tudo, se você me perdoar, eu preciso da minha família. E de lá para cá,
que a gente veio para Chavantina, foi maravilhoso o que Deus fez. Eu costumo falar para ele que foi uma fase curta, muito dolorida, é uma fase que jamais a gente esquece, de vez em quando ainda dá aquela revolta, você acaba falando alguma coisa, né, acaba ofendendo, só que aí é onde a gente lembra que Deus fala, né, que se a gente for para perdoar também, para ficar maltratando, para ficar humilhando, porque o outro lado que se sente arrependido, que se arrependeu, ele também sofre. A gente acha, ele fez o que fez, não, a outra parte também sofre. Quando passa pelo processo de conhecer a Jesus. Porque tem muitos que faz assim, né, tá no mundo e ainda não tiveram um encontro com Deus. A partir do momento que você tem um encontro com Deus, aquela coisa que você achava que foi bom para você passa a ser vergonhoso. Eu me vi a ponto do meu marido ter vergonha do que ele fez. É onde eu só glorificava a Deus e via que era o trabalhar de Deus. Porque nós, por nós mesmos, nós não temos essa capacidade. Nós não temos a capacidade de perdoar e nós não temos a capacidade de sentir envergonhado nessa situação. Não, eu fiz mesmo, né, foi minha melhor etapa da minha vida, já vi muitos homens falar isso, ela mereceu. E quando você tem um encontro com Jesus, Jesus te faz ver que não é assim. Aonde vem a vergonha do pecado, vem a vergonha do que você fez com a tua família, com teus filhos, porque os filhos sofrem. Tem uma passagem na Bíblia que fala da tristeza. A tristeza produzida pelo pecado e a tristeza produzida pelo mundo, né? Pelo mundo. A tristeza produzida pelo pecado é aquela que gera a salvação, que é onde você se depara com os erros, as falhas, mas a tristeza produzida pelo mundo te leva à morte. Leva à morte. Mas a tristeza em Deus, essa tristeza pelo pecado, pelo que eu fiz, o arrependimento, né? A vergonha, traz cura. Isso, e eu lembro que eu li, foi onde eu me aprofundei muito na Bíblia. Hoje eu leio muita Bíblia. E eu comecei a ler até a partir desse momento. E eu li na Bíblia que a traição, na Bíblia não fala nem traição, lá fala sobre você se deleitar com outras mulheres, você ter desejo por outras mulheres, isso aí você cova a sua própria morte, que no caso a morte espiritual, a morte da tua família, que vem, tudo tem consequência. Errar, a gente erra todos os dias, né? Porém, a Bíblia cita uns pecados maiores. Sim. E o adultério, você não traz mal só para si. Você não prejudica só você. O adultério, ele traz a destruição familiar. O adultério não é só um momento de prazer. A consequência dele é muito pesado. É a destruição familiar. Sofre todo mundo que está ali envolvido, vai sofrer, entendeu? Então, assim, a consequência do adultério, ela é muito grande. Ela traz uma consequência de financeiro na tua família. Teus filhos começam a carregar um trauma, porque a traição não traz trauma só na esposa. A traição vai trazer um trauma tanto nos filhos, que às vezes lá na frente, no casamento dos seus filhos, eles vão pensar assim, meu pai fez, meu pai fazia. Nós somos exemplos, né, para os filhos. Então, o que eles veem, você pode falar muita coisa boa, mas se você não for exemplo, ele não vai seguir. Ele não vai seguir. A gente já ouviu assim, muitos casos, né, que acontece assim, de traição e destruição da família. E aí você conversa com o filho de uma pessoa que sofreu por isso, por adultério, e separou e não voltou, fala, não, eu não quero casamento para minha vida, isso não é para minha vida, eu não quero nem ter filhos. Nem ter filhos. Chega nesse nível da pessoa falar que não quer nem ter filhos, não quer sofrer, não quer passar por isso que a minha mãe passou, entendeu? Isso já aconteceu comigo, né? Que minha mãe teve um casamento, separou, ela nunca escondeu da gente o que tinha acontecido, né, do abandono. Então, eu carregava aquele negócio ali, ficava com aquele pé. Eu falava, eu não quero casamento para minha vida e eu não quero ter filho. E se eu tiver filho, eu não quero essa questão de separação. Porque eu tinha medo, né? Trauma, medo mesmo de acontecer a mesma coisa, de não, né? Dos meus filhos não ter um pai, né? Sim. Minha mãe sofreu muito, mas graças a Deus, Deus colocou um homem na vida dela. Glória a Deus. Pode dizer que tem um pai maravilhoso. Glória a Deus. Deus cuida até disso. Mas existem as situações, né? Hoje, antigamente tinha muito dos homens ir embora, né? Sumir, nem registrou. Eu não tenho registro, né? Tinha muito essas... no registro. Tipo assim, abandono literal, de não querer nem registrar. Tinha muito disso também, né?
mas vale a pena. Aquele que não quer perder a família, que quer restituir a tua família, né? E ainda mais quando Deus fala. Porque o carinho de Deus, o cuidado de Deus ali em perder, que desfaça aquela união, quando Deus fala, lute. Já pensou, você ouvir a voz de Deus, você já quer aquele casamento, você não aceita aquela destruição. Deus ainda vem e fala assim, lute, eu vou restituir. Você não tem noção do que eu vou fazer com a tua família. É muito maravilhoso. E assim, se você ouvir o que as pessoas falam, você não tem força para lutar. Você não tem forças. Porque muitas vezes as pessoas baseiam as suas experiências próprias, né? De fracasso. E querem passar isso para outra pessoa, né? Então acaba que... Eu falo assim, cada caso é um caso, cada um tem a sua história, cada um teve algo que passou. Porque existem relacionamentos que teve agressão, né? Que já é um nível né, totalmente diferente, que não é o seu caso. Então a gente está falando de um caso muito específico, onde houve esse momento, essa busca, né? Aquilo que Deus te disse, aquilo que você lutou. Porque tem pessoas que desistem, né? E às vezes desistem porque tem agressão, porque corre risco de vida. Sim. Né? A gente não está querendo colocar isso como uma regra, né? Porque cada caso é um caso. Mas o caso que ela trouxe aqui, o que ela viveu, o que ela passou, realmente foi uma luta, né, constante. Ela lutou, a gente fala muito sobre o espiritual, sobre as coisas do mundo, né? Para quem não conhece, para quem não sabe essa expressão, existem as coisas, a gente fala, né, aquilo que é de Deus, que é da igreja, daquilo que a palavra de Deus nos fala, e as coisas do mundo, que é aquilo que é externo, que são os prazeres do mundo, que é a bebida, o álcool, a droga, tudo aquilo que rege, né, este mundo. A palavra fala que o mundo ele pertence ao maligno. Então, tudo aquilo que gera o vício, que gera a prisão, que causa destruição, o adultério, que destrói a família, tudo isso a gente fala, as coisas do mundo. Então, essa expressão do mundo, pra gente ter um pouquinho de clareza, é a respeito disso. Aquilo que é externo, a palavra de Deus, aquilo que nós aprendemos com a Bíblia. Isso, aquilo que é bom até ressaltar, né, que a gente está falando, cada caso é um caso. Existem várias histórias, né? Existe... história isolada aí, que a pessoa fala assim, mas eu estou correndo risco de vida, então eu preciso lutar, sofrer. Não, nós estamos falando, porque tem muitas mulheres também, hoje em dia está tão banal, que se o marido, por exemplo, ou a esposa também, vice-versa, a gente fala marido porque foi o que eu passei, né? Mas vice-versa também, às vezes o marido esquece uma toalha em cima da cama ali, coisas fúteis, e a esposa, e a pessoa já fala... que já divorcia, às vezes por uma briga, a gente... Cria contenda, né? Isso. Briga, perde a paz por nada. Perde a paz por nada, ali já vem aonde deu uma brecha, o inimigo vem, causa aquela destruição, e a pessoa fala assim, não, eu não vou lutar, eu não quero. Então, por coisas banais, destrói uma família. Eu quis trazer isso. Né? Isso. Por nada. Que existe sim, existe a restauração, existe sim... Deus, quando os dois querem, quando né? os dois querem, e isso, muito importante, quando os dois querem. Existe sim, quando tem uma busca, Deus entra com a ação. Porque assim, as coisas estão tão banalizadas hoje que as pessoas já não acreditam mais em restauração. Sim. Você pode conversar com essas mulheres e falar, nada resolve meu caso, não, é perdido, meu caso é perdido. Às vezes está até sofrendo, às vezes tem aquela vontade de reconstituir a família, mas já não acreditam mais. Não acreditam mais. Não, eles não acreditam por quê? Porque hoje em dia virou normal. Eu não dei certo com você. Arruma outro. Amanhã eu vou arrumar outro. Aí não deu certo com outro, porque casamento não é fácil. Casamento não é um objeto. E eu lembro também que eu li uma história que fala bem assim, que se você tem um carro e ele dá defeito, você vai consertá-lo. Você nunca joga ele fora. Abandona, você tenta consertar. E o casamento não é diferente. Quando tem algum desentendimento, quando tem... Nós cristãos, nós entendemos que essa parte de adultério, essa parte de... É um fracasso, assim, é uma coisa que muitos correm esse risco, muitos caem nesse pecado. A gente vê a história de pessoas, assim, grande, né? Que tem essa... Isso aí, qualquer um, nem só homem, mulheres também pode passar por isso. Todos estamos sujeitos. Você pode ver que para ele chegar a ponto de destruir a tua família com outra mulher, ali foi uma batalha. Você vê, eu vi história esses dias de pastores que suicidaram, que teve esse pecado, né, do adultério, e ele não aguentava a vergonha. Então, para você ver que é uma coisa prazerosa momentânea. É uma coisa ali que é é maligno, é uma coisa ali que qualquer um está sujeito, né?
E é uma coisa que a gente luta só no joelho. Só que a parte da pessoa que cai no adultério também tem essa responsabilidade de buscar a Deus, de querer a mudança, de querer, né? a mudança também, querer isso, querer a família. O ponto-chave é o querer, É né? o querer. É desejar a mudança, né? Isso, o ponto-chave é o querer, o arrependimento. Sincero. Porque eu pedir perdão da boca para fora é uma coisa, né? Falar, fácil. Tá tudo certo. Igual o exemplo, a mulher adúltera, né? Que foi trazida ali pelos fariseus, ali, pelo povo para ser apedrejada. Isso. O que Jesus disse para ela, né? Eu não condeno você. Vai, não peques mais. Não peques mais. Quem nunca pecou, que atira a primeira pedra, né? Então, e foi muito essa história aí que fez eu perdoar. Mais. Exatamente. Porque assim, Jesus ali demonstrou que ela estava perdoada, porém não volte à prática. Não volte a fazer o que você estava fazendo antes. Vá e não peque mais. Isso, então, e é igual a história de Oséias. Então, assim, a gente fala, vou condenar meu irmão porque caiu no adultério, né? A gente tem muito esse hábito, fulano traiu sua esposa, já está condenado ao inferno, essas coisas. Não, se você lê a história de Oséias, a esposa dele retribuía o amor com adultério. Sim. E o que Deus fez na vida dele? O que ele falou com Deus, né? Deus disse, volte com ela, né? E o que ele fez? Ele não maltratava ela. Ele buscou a Deus e ele disse com Deus, ela vai me reconhecer como marido, seu marido, né? E Deus disse para ele voltar e Deus ia restituir. Deus restituiu o filho dele, né? Que era um filho lá que ela teve na prostituição, foi conhecido como meu filho por Deus. Então, Deus restituiu uma família. Então, assim, se fosse para condenar, Deus diria o quê? Não, vá case com outra. Essa daqui está retribuindo com adultério. Porque a Bíblia fala que ela retribuía o amor de Oséias com adultério, né? Com outros homens, com os momentos, os prazeres. E o que ele fez? Deus disse, não, eu vou restituir. Foi até, né, que entra... Ele estava debaixo de uma palavra, né? Isso, foi aquilo que Deus tinha dito a ele. Isso, né? Então, ele não seguiu realmente. Se eu não me engano, ainda foi a parte de Israel, né? Que Deus abençoou, restituiu. Sim. Então, assim, quando Deus manda, quando Deus fala, faça que eu estou no comando, eu vou restituir, não tenha medo. Obediência e confiança. E confiança, Primeiro obediência. Obedecer e depois confiar, porque para você perseverar em oração, para você continuar ali, é só confiando em Deus. Por mais que, igual você falou, receber uma palavra, você fala, Deus falou, mas eu não dou conta. Não é para mim. Desistir, Isso. né? Porque o tempo de Deus não é o nosso. Há tempo para cada coisa, né? Então, às vezes, Deus nos coloca em alguns desertos, algumas coisas que a gente tem que passar, não só para o próximo ser transformado, para nos transformar. Sim. Entendeu? Porque, às vezes, Deus, através da vida de outra pessoa, também está agindo na nossa. Sim. Porque, eu posso pensar, não, eu sou boa demais, eu sou certa, eu faço isso. Aí, quando você vai se analisar, porque a Bíblia diz, se analise, né? Quando você vai se analisar, você vai perceber, poxa, também erra aqui, erra ali, né? Sim. Então, e Deus, por exemplo, eu, o Vitor, todo mundo que está aqui, teve um momento que Deus nos encontrou, né? E a partir disso a gente pediu perdão por muitas coisas, né? E Deus, a partir do momento da decisão de confiar em Deus, Deus foi transformando. E ninguém é perfeito, está sujeito, mas a gente tem que vigiar e perseverar em oração e conhecimento da palavra. Porque o que nos edifica é a palavra. É a palavra. Porque quando você lembrou de uma promessa que está ali na Bíblia, entendeu? O relacionamento com Deus é isso que nos sustenta. O relacionamento com Deus é isso que nos dá força para continuar. Independente da batalha que a gente tiver, o conhecimento e o relacionamento com Deus é o que nos sustenta. Sim. Então, eu trago até a minha história, igual eu falei para vocês, que tem uma culpa minha, por quê? Porque Deus não queria trabalhar só nele. O trabalhar de Deus não era só ele. Eu estava uma pessoa escravizada. Eu estava uma pessoa que a minha vida não queria saber de Deus. Eu jamais queria saber de Deus. Então Deus não queria trabalhar só nele. O trabalhar de Deus também foi em mim. Só que é igual você falou. Não adianta Deus falar para você assim, seria fácil Deus falar para mim assim, perdoa que eu vou restituir tua família. E eu, tá bom, Deus.
Tá bom, Deus vai restituir, amém. Não, ali teve uma renúncia e outra coisa. Às vezes a gente coloca o erro só no próximo. Só que nós não muda. Nós temos que mudar para o próximo mudar. Requereu uma renúncia, coisas que eu fazia, eu tive que não fazer. Coisas que eu não tinha hábito, ali eu tive que passar a ter hábito para dar certo. Porque só o falar, a gente tem aquele hábito assim, falou, tá bom, né? Eu vou fazer isso, mas você não tem ação. Se você não tiver ação, a Bíblia mesmo fala que a fé sem ação de nada adianta. Atitude, tem que ter isso, né? Foi aonde eu decidi também. Eu mudei minhas práticas, eu mudei, em vez de eu ir para uma festinha, alguma coisa assim, eu buscava Deus, eu ia para os caminhos de Deus, alguma coisa dentro da minha casa, que eu tratava minhas filhas, o meu marido, eu mudei a minha atitude, porque não é só o outro que é errado. A gente que tem o hábito de falar, eu separei porque ele era assim. Outro, né? Ele era assim, ele me tratava mal, ele fazia isso, fazia aquilo, mas e nós? E o nosso aí papel? Você foi analisar, por exemplo, você falou, caiu na cilada através de influência, né? Influência. Ao invés de você sabia que aquele horário tinha culto, em vez de ir pro culto, você foi para outro lugar. Sim. E várias vezes ele não queria nem sair. Eu falava, não, amor, vamos. E comprava cerveja. Nosso negócio era o quê? Encher o carro de cerveja. Então, assim, às vezes tem muitas coisas, só que eu reconheço isso. E eu mudei. Entendeu? Porque nós também temos que reconhecer, porque a culpa não é só do outro. Ali tem uma parte nossa também. Porque a primeira cerveja que eu ofereci para ele, se eu não tivesse ali chamado ele para beber, não tivesse induzido ele a beber, às vezes Deus tinha me poupado de muitas coisas. Então, Deus também queria trabalhar em mim. Então, Deus permitiu isso para que ele viesse trabalhar, né, na família toda, porque não era só ele que precisava de Deus, eu também precisava de Deus. Eu estava muito distante de Deus, eu não, sabe, eu abandonei mesmo, a prática cristã mesmo, para mim, comecei, para você ter noção, que eu comecei até estudar coisas eróticas lá de fora, coisas que era liberal, eu falava, que nada, isso aqui né, a gente tem que ser assim, acompanhar o mundo, ser liberal, e eu me vi me entregando para isso, e você acha que Deus agrada? Deus não se agrada, então Deus também precisava trabalhar em mim. Nós estamos encerrando mais um ID Podcast. Eu queria pedir para você deixar uma palavra para alguém que está passando por aquilo que você, né, relatou aqui da sua história, está passando por um casamento que sofreu um adultério, está passando por um momento de tensão. O que você pode deixar para essa mulher? Como nós dissemos aqui, cada caso é um caso, mas nós sabemos que quando há amor, quando há realmente uma busca, né, buscarem a Deus, tentar se arrepender, né, das falhas, daquilo que aconteceu, o que você diria para essa pessoa? O amor constrange. Então, assim, lute, busque a Deus, busque falar com Deus. E com as tuas orações, a tua busca, com a tua entrega, a tua renúncia, Deus faz coisas que você nem imaginava que iria fazer. Coisas que você diz, não tem jeito, acabou. Não, Deus, tudo tem jeito. Então, assim, o que eu digo é que não lute contra a pessoa. Quem está passando por isso é uma dor que a gente não deseja para ninguém, e isso é inevitável. Só que essa dor, se nós descontar na pessoa, piora. Se você for descontar, brigar, enfrentar, agredir, porque Deus disse assim, que a gente não ganha o outro com palavras. Você não ganha o outro, vamos para a igreja, não. Você ganha o outro com atitude, ele vendo o teu exemplo. Isso, então, assim, é o que eu deixo. Busque a Deus. E casamento destruído tem, sim, reconstituição. Restauração. Tem restauração. Quando há reciprocidade, né? Isso. Quando os dois... Isso, uma entrega. Desejam, né? E o marido também, o marido que estiver nessa situação, né? Que tem muitos que não vai atrás da esposa até por vergonha. Ou até porque tem um ego, né, alto. Eu sou assim, não, se arrependa, né? O orgulho, quebrar porque... o orgulho. Isso, quebrar o orgulho, se render. Né? Deus tem coisas grandes, Deus não quer a destruição de uma família. Eu lembrei de algo aqui que o pastor e doutor, né, Jonatas Leones, ele fala essa frase, e essa frase marcou minha vida e é algo que eu carrego para mim. Toda emoção é um convite para oração. Então, se eu estou triste, eu oro. Se eu estou feliz, eu oro. Se
amanheceu chovendo, eu agradeço. Porque toda emoção, igual você falou, a mulher está sofrendo, tá ali doendo. É um convite por oração, igual você fez. Orou. Porque não existe falar se tem uma pessoa que pode te ouvir, é o Pai. Deus é um Pai que Ele ouve, que Ele enxerga tudo. Mas às vezes Ele está só esperando um passo de você clamar por Ele, pedir a Ele, para Ele intervir. Para Ele intervir. Entendeu? Então, e assim, Deus é tão maravilhoso que Deus é o Deus de agora. Se a gente buscar, renunciar, pedir, clamar a Deus, Ele faz coisas grandes em tempo que você nem imagina, né? Deus é um Deus do impossível, né? A Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Nada é impossível. E Ele pode fazer além do que a gente imagina também. Pois é. Porque você imaginava uma família, vai voltar, mas vai ficar do jeito que está. Isso. Ele trouxe o seu marido de volta, não só para você, mas para a igreja. Um lugar que você sempre quis que estivesse. Deus fez a obra completa. Por completo. E eu sou grata a Deus, sabe? Não me arrependo. Foi a melhor escolha que eu tive, foi voltar, né? O perdão. O voltar e o perdão. Porque o perdão, ele é o mais doído, é o mais difícil. É o mais difícil, né? A cura. A cura é o que você tem ali, é dia a dia. É dia a dia ali para você ter uma cura. Porque se você não se cura, você vai descontar no próximo. Você vai descontar na pessoa. Você vai tentar agredi-lo com palavra, machucar. Entendeu? Igual eu falei, dói também no outro. Quando ele se arrepende de verdade e tem um encontro com Cristo, aquele pecado parece que dói. A mesma coisa do sangue de Abel, de Caim, que clamava. Então, o teu pecado vai te acusar. O pecado, ele não morre ali, eu fiz, Deus apaga, sim. Só que aquilo dali você vai refletir, você vai lembrar. E aquilo dali, quando você tem um encontro com Deus, você vai sentir vergonha. Você vai ter vergonha do que você fez. Então, não adianta você querer vencer, querer restituir um casamento com brigas, com xingamento, com agressões, porque tem mulheres, né, homens que agridem, jogam coisas, não. Joga na cara. Joga na cara, não. O amor constrange. Então, assim, com a paciência, oração, só Deus que vai agir. Nós, com nossas forças, nós não fazemos nada. Isso que você falou é importante, né? Igual você falou, só Deus que vai agir, né? Às vezes precisa de você falar assim, é só Deus na causa. Então, Ele entra na causa. Ele entra e faz algo extraordinário. Faz, que você nem possa imaginar. Glória a Deus. Quero agradecer, Tamires, por poder compartilhar um pouco mais com a gente a sua história, aquilo que Deus fez. Que esse testemunho tenha edificado a sua vida, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, curte, comenta. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar e que muitas vidas sejam edificadas, impactadas com esse testemunho, com o testemunho da Tamires e todos os outros testemunhos que nós vamos trazer aqui para edificar a sua vida. Deus abençoe vocês, fiquem na paz. Até o próximo ID Podcast.